Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais um Giro da Semana do podcast Futebol da Paraíba. Eu sou Marcos Eric Júnior, estou hoje aqui junto com Elvira Samara e Diego Cordeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos aqui falar sobre mais uma rodada dos times do Paraibano, né? Muito bom dia, boa tarde, boa noite e vamos embora. Hoje nós vamos falar sobre a situação do Botafogo, que perdeu novamente na Série C, segunda derrota consecutiva, 4 jogos sem vencer. A situação já começa a complicar um pouco para o lado do treinador Antônio Carlos Zago, porque o time nesse momento segue fora da zona de classificação para a fase de quadrangular do acesso da Série C. Uma situação nada boa para o Botafogo, enquanto na Série D a gente tem a situação se invertendo para os times paraibanos, que começaram mal, mas o 13 venceu mais uma, vence o Horizonte fora de casa, vence a sua segunda partida consecutiva, enquanto o Souza vence a sua primeira, conseguiu reencontrar os caminhos da vitória com a grandiosa goleada de 4-0 contra a equipe do Ferroviário. E também vamos falar hoje aqui sobre a iluminação de LED do Estádio Almeidão apresentada oficialmente. Vamos discutir toda essa questão, finalmente, né? O nosso amigo aqui que é fotógrafo, ele sabe muito bem o que se passava com a antiga iluminação do Almeidão. E também sobre a demissão do treinador Felipe Surian do 13. Na verdade, ele não foi demitido, ele pediu demissão para assumir a equipe do Capital do Distrito Federal. O 13 vai em busca agora de um novo treinador. Isso tudo você confere depois da vinheta. Vamos agora iniciar então debatendo sobre o Botafogo na Série C. Perdeu mais uma vez, derrota de 3-2 para a equipe do Floresta. Os gols do Botafogo foram marcados por Guilherme Santos e Luiz Miguel. E foi uma atuação, mais uma vez, uma atuação fraca e que preocupa a torcida, porque são 4 jogos já sem vencer. O que vocês têm a dizer sobre essa situação? Bom, foi meu primeiro jogo vendo o Botafogo, agora na Série C. Eu tinha só visto o jogo, assim, pessoalmente, no Paraibano. E, assim, minha opinião particular é que, do Paraibano para cá, o Botafogo meio que regrediu taticamente, porque ontem foi sofrido. E, assim, me solidarizo com todos os torcedores que saíram de casa no domingo, Dia das Mães, para ver aquele jogo do Botafogo, porque foi complicado. Tomar um gol aos 2 minutos, eu sei que acontece, mas assim, que erro grave da zaga. O galera já tava meio dormindo ainda, né? Pegou desprevenido. Bom, o Botafogo, muito tempo ele vem vivendo de expectativas, né? Desde 2009 vem com a expectativa de ganhar o Paraibano. E há muito tempo, acho que 15 anos, vem para subir para a Série C, né? Não me recordo quanto tempo. São 12 anos. 12 anos, eu aumentei um pouquinho. E ele vive de expectativas, e esse ano não foi diferente. Esse ano, o começo do ano, os torcedores criaram expectativa para ganhar o Paraibano. Ele não veio, perdeu em casa. E depois que, no começo do ano também teve a expectativa de virar SAF, se tornou SAF. E depois de tornar SAF, eles meio que a expectativa de o time começar a andar, vir novas contratações que fizesse a engrenagem rodar, e a gente está caindo só na expectativa, porque até agora já são quase um mês de trabalho do Zago, e ele só teve a vitória, que não foi o comando dele, ele estava em campo, mas não foi o comando dele. Só no dia da estreia. Na estreia contra o Concórdia, Concórdia foi na Copa. Foi contra o Confiança. Confiança, que ganhou 3-0, mas não foi ele mesmo ele disse que o mérito da vitória foi para o auxiliar técnico. E a gente vive de expectativas como eu disse, expectativas desde o começo do ano, ainda continua criando expectativas. O trabalho do Zago é uma expectativa. Quando o Zago veio, a gente vem com muita expectativa de um cara já de nome, tá trabalhando no futebol de fora, tá treinando time de Libertadores, e até agora não tem. Eu acho que eu estava pensando muito em que a gente tem que cair na realidade. O Botafogo tem que começar a olhar, ter um olhar de realidade, olhar o que a gente pode fazer agora para se é contratação de novos jogadores, mudar o elenco, se é alguma coisa assim que não. Eu vejo que precisamos ter um olhar mais de realidade, que
Se for pensar por expectativa, o torcedor já está expectativa, mas foram para o estádio com expectativas e não foi bem o que aconteceu. Mas o Botafogo já contratou uma galera já. Não, já vem Tá contratando. renovando um elenco, mas parece assim, que tá na mesma. Antes da gente se alongar nesse assunto do Botafogo, gostaria de puxar a reportagem dessa partida, feita pela nossa repórter Elvira Samara, que estava lá em campo. Está aqui presente, estava lá também. Então puxa a reportagem aí, por favor. No domingo, 11 de maio, Dia das Mães, o Estádio Almeidão foi palco de mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Botafogo da Paraíba e Floresta do Ceará se enfrentaram pela 5ª rodada da competição, em uma partida marcada por emoções, falhas defensivas e muita pressão vinda das arquibancadas. O Botafogo entrou em campo pressionado, precisando da vitória após uma sequência irregular e ocupando uma posição fora da zona de classificação. Mas o início da partida foi um balde de água fria para o torcedor botafoguense. Logo aos 2 minutos, o Floresta abriu o placar com Tiaguinho, após um passe de Juan e uma falha clara da defesa do Belo. Mesmo com a maior posse de bola ao longo do primeiro tempo, o Belo esbarrou em uma defesa bem postada do Floresta e não conseguiu criar grandes chances. As vaias começaram ainda na etapa inicial, refletindo o descontentamento da torcida com o desempenho do time. Sabemos que era um jogo difícil aqui, é um jogo difícil, né? Porque não acabou ainda. A equipe do Botafogo veio com uma proposta de jogo, a gente veio com outra, mas estamos sabendo lidar com a proposta de jogo deles. E sobre o gol, fico feliz, né? Vem me cobrando muito para sair esse gol e Deus é justo, né? Na hora certa eu fui honrado. No segundo tempo, o Botafogo voltou com mais intensidade e conseguiu empatar aos 9 minutos com Guilherme, após uma falha do goleiro Dalton. Mas a reação parou por aí. Aos 27, Jean colocou o Floresta novamente na frente. E aos 44, Rubens ampliou, em mais uma falha da defesa do Belo. Luiz Miguel ainda descontou nos acréscimos, mas não foi o suficiente. Placar final 3-2 para o time cearense. Na saída para o vestiário, o clima era de revolta. Torcedores vaiaram o time e gritaram palavras duras contra a comissão técnica. Nessa situação, a gente está tentando encontrar a melhor maneira de jogar e não estão conseguindo ainda. Então é muito trabalho agora, não tenho o que falar, ter vergonha na cara que a gente precisa melhorar. Fim de jogo aqui no Almeidão, Floresta 3, Botafogo 2. Botafogo que tomou um gol aos 2 minutos do primeiro tempo, mas depois disso teve a maior porcentagem de bola. Porém, não conseguiu efetuar ou criar grandes chances de gol. Já no segundo tempo, o Botafogo conseguiu empatar o jogo com um gol de Guilherme, depois de uma lambança do goleiro Dalton, que, aliás, é ex-jogador do Botafogo. Porém, a alegria durou pouco. O Floresta conseguiu ampliar o placar com gol de Jean e depois de Rubens. E o Botafogo finalizou a partida marcando seu segundo gol com o gol de Luiz Miguel. O próximo encontro do Botafogo será contra o Maringá, no dia 18, uma partida fora de casa.
Mais uma grande obra-prima de reportagem, nossa equipe de repórteres, né? Elvira, que estava nesse jogo, poderia também comentar um pouco mais agora, se alongando um pouco sobre a questão do Botafogo? Então, o Botafogo tomou um gol aos 2 minutos. Eu não me lembro do nome do jogador do Floresta que marcou. Foi Thiaguinho. Sim. Por um erro da zaga. Só que depois, no primeiro tempo inteiro, deu para ver que o Botafogo estava com a posse de bola. Domínio total da posse de bola. O Floresta passou o primeiro inteiro, o tempo inteiro se defendendo, e foi com esse objetivo de se defender. Dá para ver pela formação quando foi noticiada a escalação. Só que, mesmo com a posse de bola, o Botafogo não conseguia criar nada, sabe? Nenhuma chance. O goleiro do Floresta quase não trabalhou no primeiro tempo. Dava para ele ficar tomando um cafezinho de boa lá, porque o Botafogo não conseguia criar. O que eu vi nesse primeiro tempo, falando do primeiro tempo, o Floresta foi abrilhantado com um gol logo de cara. E aí ninguém esperava por isso, acho que nem a zaga, porque o gol... Os outros gols também foram da mesma forma do primeiro gol do Floresta. Foi a bola chegando no meio da área, eles tocando para trás e fazendo gol. Eles deixaram todos os gols, eles deixaram alguém livre para marcar. Mas, como no primeiro tempo o Botafogo fez o que o Floresta queria, receber logo o primeiro gol logo nos primeiros minutos, o Floresta se defendeu e deixou a bola com o Botafogo, que era só toque de lado. Só toque para lá, para cá, ia para um lado, voltava e nada de espetar a área. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado até com a fragilidade defensiva desse time do Botafogo, do Antônio Carlos Zago, porque começou até não sofrendo gol na... Estava sendo elogiado por isso. Só que pode-se falar também sobre as atuações do goleiro Michel Fracaro, que talvez estivessem disfarçando a situação. Porque o que a gente viu nesse jogo contra o Floresta foi inacreditável. Assim, os gols que o Botafogo sofreu, aquele primeiro gol foi uma vergonha. O time, teoricamente, estava postado com 1 minuto e 50 de partida, postado defensivamente, e o jogador do Floresta, ele chega livre. Ele primeiro passa livre pela ponta, ele passa com facilidade pelo Evandro, e ele cruza para a área e o jogador recebe livre na cara do gol. Porque o lateral direito, o Lucas Lopes, ele cai de madura ali. Porque não foi falta nem nada, ele cai de madura e deixa o jogador livre para fazer o gol. Parecia que um estava esperando o outro, né? Alguém fazer alguma coisa. E todos os gols do Botafogo, você vê que era situações assim, que o time, teoricamente, ele estava postado na defesa. Ele devia estar... Não era situação de contra-ataque mortal, que acabou de ter um escanteio, os caras sendo correndo. Não, eram situações que o time deveria estar postado defensivamente. Mas o segundo gol do Floresta tinha 2 jogadores do Botafogo dentro da área e 3 do Floresta. Como é que pode um negócio desse? Um time estar tão aberto defensivamente desse nível. O terceiro gol também, da mesma forma. Depois que ele tomou o segundo, ele meio que se abriu, teve que precisar ir para frente, né? Atacar e foi demais e acabou deixando atrás. E realmente foi muito difícil. Isso justifica as vaias e a crítica que a torcida do Belo fez durante o jogo. Teve um momento até que os jogadores do Floresta estavam tocando bola e a torcida gritando olé, porque tava complicada a situação. Parece que eles não tinham, assim, passaram a semana inteira livre, mas parece que eles não tinham treinado nada. O Botafogo, muito se fala sobre o trabalho de Antônio Carlos Zago, porque até o momento ele não tem conseguido bons resultados. Aí eu queria saber a opinião de vocês. A culpa maior é de Zago? Ou é dos jogadores? É da SAF? Qual que é o maior responsável por esse momento do Botafogo? Eles, na coletiva pós-jogo, os jogadores falando que não estavam entendendo, né, o que o Zago estava pedindo. E o Zago desmentiu. E realmente foi nesse jogo em específico, a culpa é dos jogadores. Os jogadores não simplesmente... deixaram, não entraram ligados no jogo, porque o primeiro gol ninguém estava ligado, e os que vieram a seguir também. Foram todos gols de falhas de jogadores, falhas individuais de marcação, e eu creio que nesse jogo em específico o problema foi de Zago. O problema foi de jogadores. Mas Zago também não vem, ele tem que trabalhar, já está na hora dele mudar, virar a chave. Já chegou, já criou já tem o seu nome, já criou expectativa demais, agora já tem que botar na realidade, porque no primeiro jogo ele falou que tinha objetivos, o elenco tem objetivos, e até agora acho que ele tem que começar a mostrar de outra forma os objetivos para os jogadores. Eu acho que é uma mescla dos dois, assim, tanto dos jogadores, que, mano, ontem, pelo amor de Deus, eles estavam super desligados.
sabe? Cada bolada que passavam para Evandro, o coitado, sabe? Que também errou várias vezes. Só que também eu acho que é culpa de Zago, porque tinham umas jogadas ensaiadas que estavam, assim, planejadas de forma muito ruim para o que foi proposto. Então, eu acho que é uma mescla dos dois e o Botafogo já tem que começar a se ligar, porque senão esse acesso vai ficar cada vez mais difícil. Eu acho que assim, o trabalho de Zago, ele claramente não é bom até aqui. Os resultados mostram isso. Ele parece até estar um pouco perdido com a situação, muito vezes mudando as escalações, mudando a forma do time jogar. Demorando a substituir. Então Demorou tem bastante, coisas que não fazem tanto sentido assim, mas eu acho que o Botafogo ele ainda precisaria se reforçar. Precisaria trazer mais jogadores de alto nível, porque assim, a SAF, a gente elogiou muito, eu pelo menos cansei de elogiar a SAF do Botafogo por todos os investimentos que eles estão fazendo no clube, porque realmente é algo que é incrível. A gente tem que bater palma mesmo. A reforma do CT da Maravilha do Contorno está sendo um negócio incrível. O novo ônibus do clube, que é o que a gente já pedia há muito tempo, o lounge, o plano de sócio, também. tudo está olhando indo pro bem. estádio. Só que esse investimento também tem que ir para o elenco do clube. O principal é um clube de futebol. Então você precisa ter jogadores que condizam com esse investimento que o Botafogo está fazendo. O Botafogo tem alguns nomes interessantes, principalmente do meio para frente. Gabriel Honório é um jogador que estava fora dessa partida contra o Floresta, mas é muito bom. Henrique Dourado já mostrou sua capacidade. Guilherme Santos é provavelmente o craque desse time do Botafogo. Mas falta ainda alguns nomes, eu diria que principalmente na defesa, que se mostrou mais uma vez muito frágil. E a SAF ela não investiu realmente nesses jogadores de alto nível, jogadores para mudar o patamar do clube, que é algo que a SAF tanto diz que vai fazer, que vai mudar o patamar do clube, só que não veio nenhum jogador de grande porte assim. Quando o jogador de grande porte é para mudar a situação mesmo, não é igual o Camilo, por exemplo, que Camilo é um jogador de nome. Camilo, ele tem muito nome, só que ele não fez nada até que comprovasse o investimento dele, até porque a gente tem que lembrar, ele chegou como reserva do Figueirense, que é um time que joga a mesma divisão do Botafogo. Então tem muito como se esperar essa mudança de patamar do Botafogo em relação a elenco. E não é muito falado também, né? Essa contratação de Camilo foi passado pelas mãos de Zago? Ou foi uma contratação... Ele chegou antes. Chegou antes. Ele chegou antes, ainda com o João Mussi. Então, exato. Tem que sentar junto com o Zago e falar, Zago, a gente precisa... Já tem um mês, a gente ele já tem uma menção de quem ele precisa e quem ele pode... O Botafogo pode negociar, seja mandar por empréstimo ou fazer uma troca para vir outro jogador, porque o elenco do Botafogo ele já está muito queimado, tem muitos jogadores muito queimados já. Então eles precisam já dar uma reformulada, mandar alguns jogadores, não mandar embora, mas emprestar, fazer eles ter mais rodagem para trazer novos jogadores e reformular o elenco de uma forma que a gente comece os torcedores olham com novos olhos esse elenco, né? Até porque se continuar assim, eles vão perder os torcedores que estão ali domingo a domingo, torcendo. E vai perder também o Zago, porque a galera já estava gritando, chamando ele falando palavrões com ele já. E quando aconteceu o segundo gol do Botafogo, a torcida, em vez de gritar gol, eles vaiaram o time. Foi. Eles vaiaram o time. Então, tipo, já é uma quebra já de expectativa, uma quebra já do time com a torcida. Além como é que fala? Dos ingressos caros, que já está distanciando um pouco a torcida. O time não está jogando bem. Então, como é que vai trazer jogador, vai trazer torcida para o estádio se o time não está jogando? Eu não tenho prazer em ver aqueles caras jogar. É mais um jogo com um público baixo, inclusive menos de 2.000 pessoas no Almeidão. E teve toda uma comoção da SAF de fazer campanhas para esse jogo, de Dia das Mães, de vantagens para sócios, o sorteio de 2 passagens para o Rio de Janeiro para ver o jogo contra o Flamengo, mas mesmo assim a galera acabou optando por não ir para o jogo. Em casa. Somente os mais fanáticos mesmo, que foram para o jogo como sempre, né? Tem os 2.000 mais fanáticos que sempre vão. Só que jogando desse jeito, ele vai perder, o Botafogo vai acabar perdendo esses torcedores mais fanáticos que já vem assim, cansado de ver o Botafogo assim, não desempenhando o futebol que ele precisa. O Botafogo ele fez essa campanha, mas acredito que faltou um pouco de noção da SAF para o que é a cultura do futebol aqui em João Pessoa. Porque, por exemplo, era um jogo de feriado, Dia das Mães, no domingo, numa cidade como João Pessoa, que você tem 1 zilhão de programações para fazer com a sua mãe.
Você vai pro Almeidão ver Botafogo e Floresta pela 4ª rodada da Série C? Somente os poucos mais fanáticos vão. Eu posso dizer isso porque eu era um dos doidos que estava lá. Então, assim, faltou um pouco dessa noção da SAF de entender que não ia rolar de qualquer jeito um grande público nesse jogo, até porque o Botafogo não vem bem. O Botafogo não vem desempenhando um bom desempenho em campo que justificasse a torcida realmente se empolgar para essa partida. Sim, E os que foram ficaram estressados pelo futebol que foi visto. Imagina, assim, você levar a sua mãe para o estádio e ela vê o time jogando daquele Ou jeito. você deixar sua mãe em casa, você fala, não, vai assistir o jogo, passei o dia com minha mãe, agora eu vou assistir o jogo, mãe, depois eu volto, só para ver a vitória do meu time e chegar em casa e ver aquilo. E uma atuação muito ruim. O Botafogo ele foi muito fraco, principalmente no primeiro tempo. Eu vi o time assim... Parece que não sabia o que fazer. O Floresta se recuou, se fechou e o Botafogo ficou preso na marcação do Floresta. Eu tava fotografando, eu só via a bola rodando, assim, eu queria ir em alguma lance para fotografar e a bola indo para um lado, indo para o outro, ia para frente, voltava, aí espetada de contra-ataque do Floresta. Já no segundo tempo, né? Não, no primeiro ainda. Tipo, ainda teve poucas descidas do Floresta. Sim. No segundo tempo teve mais volume do Botafogo. Mas em cada volume do Botafogo na frente era um gol do Floresta. O Floresta demorava para entrar, para fazer o contra-ataque. Mas quando ele ia, ele era muito mais efetivo do que o Botafogo. O próprio Botafogo não sabia se defender desses contra-ataques do Floresta. E também não conseguia rodar a bola para chegar até o ataque. O time ficou preso na marcação. Era de gama para os outros demais e só ficava ali mesmo, no meio do campo. Não conseguia passar. No começo do segundo tempo ainda teve um momento que parecia que o Botafogo conseguiu o gol de empate, mas logo depois sofreu o gol da... O gol foi dado, porque foi o Dalton foi um gol se que atrapalhou. O Dalton entregou para o se atrapalhou todo, aí Santos. o Botafogo teve um brilho, ainda teve a galera, ainda se animou, mas não foi muito para frente não. Logo em seguida veio o segundo e depois que veio o terceiro, só o segundo gol do Botafogo foi só para terminar finalizar o jogo. E todos com erro grave da zaga. Teve, eu não lembro se foi o segundo ou foi o terceiro, que teve um jogador do Botafogo que tirou o pé. E quando ele tirou do pé, o jogador do Floresta pegou e conseguiu dar o passe para fazer o gol. E ele basicamente estava livre na frente. Antes da gente puxar os assuntos da Série D, a gente tem que falar ainda sobre o Estádio Almeidão, porque finalmente chegou a iluminação de LED, a iluminação da mesma empresa que fez a iluminação do São Januário e da Ilha do Retiro. A gente espera que dessa vez vai dar para fazer um bom trabalho no Almeidão, para que todo mundo consiga enxergar o jogo direito, consiga tirar umas boas fotos, né não, Zé? É meio complicado falar a gente, desde que eu comecei a fotografar ali no Almeidão, eu tenho uma certa dificuldade que não tive quando a gente foi para outro estádio, né, fotografar em outro estádio. O problema do Almeidão ali é que acho que aqueles LEDs são muito antigos, né? Aí tipo fica muito buraco em campo com mal iluminação. Tem um canto que fica iluminado, o outro não. Aí com a gente que está trabalhando lá, a nossa gravação a gente tem que tirar o suor, né? Porque a gente grava no escuro. O ISO da gente que é fotógrafo vai lá para cima e com essa nova iluminação eu ainda não vi, confesso que eu não vi o projeto, mas quando eu estiver em campo e começar a trabalhar e ter como trabalhar, né? Porque isso ajuda ajuda o Belo, ajuda todos os outros times que vêm jogar contra também. A previsão para a conclusão da instalação dos LEDs é do dia 15 de junho. E espera-se que o único jogo que tem algum conflito ali com a instalação e tal seja o jogo contra o Retrô no dia 25. Que espera-se que talvez esse jogo seja adiantado para 3 horas da tarde. Para que não haja conflito de ter que jogar no escuro, porque a iluminação provavelmente não vai estar funcionando, porque aí está havendo a troca para o LED. É algo que a gente já está esperando há muito tempo, essa questão da iluminação do Almeidão, já há muitos anos que é a iluminação fraca, que é difícil de enxergar. Eu mesmo que não tenho uma visão tão boa, quando tem jogo, passei antigamente jogo de CBF, que agora não tem nem placa de publicidade. Mas antigamente tem aquelas placas de publicidade que era eletrônica. Quando a bola estava do outro lado, eu não via, porque eu só via a iluminação da placa de publicidade era maior do que a iluminação do estádio. Então, assim, era algo que realmente complicava bastante para ver o jogo, principalmente de noite, e que finalmente deve ser resolvida, essa instalação feita pelo governo do estado, finalmente se preocupando com a questão de poder assistir os jogos corretamente nos estádios da Paraíba. Então, daqui a mais ou menos um mês, né, vamos ter essa nova iluminação, porque a iluminação é bem complicada mesmo.
Se a gente tá num lado do campo, a gente não consegue ver direito o que tá no outro. E olha que a gente assiste bem de pertinho. A gente tá do lado. Vamos passar então para a Série D do Campeonato Brasileiro, porque os times paraibanos conseguiram finalmente ter um respiro. O 13, que na rodada passada havia vencido o Souza, agora vence novamente o Horizonte, a partida realizada lá na cidade de Horizonte, no Ceará. E o Souza goleou o Ferroviário por 4-0 na estreia de Francisco Diá, que já chegou com tudo, né? Então vamos começar então falando sobre a partida do 13, porque tem muitas questões para falar desse jogo, principalmente porque tivemos a saída do treinador Felipe Surian logo depois do jogo, que ele pediu demissão para assumir o comando do capital do Distrito Federal. O 13 venceu por 1-0 com um gol de Pipico aos 43 minutos do segundo tempo. E eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre essa partida. Eu acho que o placar foi até pequeno, porque o 13 teve muito mais possibilidades de ter um placar assim, bem vasto. E por mérito do goleiro do outro time, não conseguiu. O John Wilker era o goleiro do Horizonte. Um ótimo goleiro, porque o 13, nossa, atacou tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então, acho que foi um bom jogo do 13. O 13, ele mostrou, assim, foi um resultado de 1-0, você pode pensar, foi um jogo de 1-0 contra o pior time do grupo, mas a gente viu o time desempenhar bem, pelo menos isso, porque a gente viu, por exemplo, contra o jogo contra o América de Natal, que foi bem sofrível, ver o time se recuperar, agora fazer uma boa atuação, criar mais chances, porque o 13 realmente ele criou bastante chances, o Pipico mesmo teve duas grandes chances, além do gol que ele marcou. Pois é. Então foi algo que dá uma pequena esperança para o torcedor do 13, só que ao mesmo tempo dá essa confusão agora, porque quando o time começou a melhorar, o treinador saiu, né? Queria saber o que Zé tem a dizer sobre essa partida. Assistir um jogo do 13 é muito complicado, porque você não entendia o que o 13 queria fazer. Eu, por ser bem sincero, o time ele criava mais em torno de cima de Dione, a jogada sempre em cima de Dione. Trouxeram outros jogadores para tirar mais esse peso de cima de Dione, mas tipo, o atacante que eles trouxeram para tirar um pouco da responsabilidade, ele tinha que perder 3 gols para fazer um, que foi no final do jogo que Pipico fez o gol do 13. E é uma coisa que eu vejo, de analisar do paraibano para cá do 13, que ele tá tentando tirar mais essa responsabilidade de cima do Dione. Só que não vejo eu não via muito norte com o Felipe Surian. Então você acredita que o 13 vai sair melhor sem o Felipe Surian agora? Eu acredito que sim. Acredito sim, porque ele tem, tipo, conversando com torcedores e o torcedor vê o que o 13 precisa. Não, tipo, já para ver ter uma terceira opinião, fora a minha, de assistir o jogo. E é a mesma coisa que os torcedores estão vendo, é o que eu estava vendo. Tipo, a zaga se salva muito com o Igor Ryan. É Igor Ryan o nome dele, né? Sim. Igor Ryan, eu só sabia do Ryan. Que é um goleirão, defende, ele salvou muito o 13 do jogo contra a Souza, e salvou muito esse jogo também, teve boas defesas, então é uma defesa fraca. E no ataque, como eu disse, o principal atacante, ele tem que chutar, perder 3 oportunidades para fazer uma. E Dione fica sozinho, tem boas peças, fora o Dione no meio, só que faltava jogo, faltava habilidade, porque você via a falta longe do gol, relativamente longe, Dione chutava direto pro gol, não tinha uma jogada trabalhada para eles tocarem ou puxar, tentar tirar a marcação, era só chute, todas as faltas que tem no meio para trás, ele chutava diretamente pro gol. E, tipo, não, logicamente que não vai sair gol, então a gente via deficiência nisso, era um time que não sabia o que fazer. O 13, ele fala muito sobre a dependência de Dione, só que nesse jogo Dione começou no banco, né? Realmente ele não estava tão decisivo quanto ele estava no Paraibano, mas ele ainda é um grande jogador, e quando ele entrou, sentiu uma diferença muito grande, principalmente na bola parada, né? Porque ele leva muito perigo. E quando ele não está jogando também, quando os outros times sabem, porque o América, o jogo contra o América era 2 em cima dos jogadores do 13. Então, tipo, a galera já sabe que o jogo é voltado em cima do Dione.
Então, a gente tem outros assuntos para falar do 13, porque nesse momento eu vou até pegar aqui na tabela exatamente. O 13 ele está na quinta posição? Quinta posição, é. Quinta posição com 6 pontos, exatamente a mesma posição do Ferroviário, que é o quarto. Então o 13, que ele começou extremamente mal, pode falar até terrível nos 2 primeiros jogos, com a goleada contra o América de Natal, mas ele conseguiu esse respiro agora e já se aproxima da zona de classificação. Vocês acreditam que dá para o 13 sonhar com essa vaga no mata-mata? Eu acredito que sim, mas eu acho que vai depender de quem vai assumir agora o 13. Muito se especula nesse momento que nós estamos gravando esse programa, a gente está gravando esse programa na segunda-feira à tarde, ainda não saiu o nome que vai assumir, mas há especulações. A página do NewsTFC no Twitter, ele postou que um dos favoritos nesse momento é o Itamar Schulli, que foi campeão da Série D passada com o Retrô, treinou também o Botafogo 2 vezes, treinou o Santa Cruz, e é um nome que ele tem essa experiência já na Série D, e vamos ver, se for ele mesmo, pode ser que ele consiga desenvolver o 13 para conseguir alavancar, porque eu não acho que o 13 tenha um grandíssimo elenco, não. Eu acho que o elenco do 13, ele já... É bem limitado. Ele tem boas peças, mas é pingado. Eu acho que ele mudou muito o elenco do 13, mas eu não vejo um time realmente assim que, meu Deus, esse time realmente tem boas peças em vários setores. Não vejo. Vejo algum outro jogador que vai se destacar ali, tipo o Dione, o Pipico, que vai fazer os seus gols ali, se receber as oportunidades, o Igor Rean no gol. Mas, em geral, não é um time que me agrada muito, não. Então, vai ter que escolher bem no treinador agora. Então, você acha que com um novo treinador, mesmo assim, fica difícil o 13 ficar ali na zona de classificação? Bom, agora o 13 ele conseguiu dar esse respiro agora, mas o treinador ele vai ter que realmente ter bastante competência, bastante experiência do que é a Série D. Porque a Série D, você muitas vezes pode até ganhar jogando mal. O importante é você ficar ali entre os 4, conseguir os resultados para ficar entre os 4. E no mata-mata é mata-mata. É jogo, bola pro mato, é catimba, é tudo para conseguir ganhar 2 jogos ali e se classificando. O 13 ele vai disputar, como a gente tá falando desde o começo aqui, de que o 13 ele tá no tudo ou nada na Série D. Porque se ele não subir ou o Souza não subir, é sem calendário no ano que vem. Então o 13 ele precisa subir. E esse senso de urgência, eu não tô vendo tanto da diretoria do 13. Porque o time do 13 eu não vejo como um time que... Você pensa que esse time, se não conseguir o acesso, ele vai ficar no limbo ano que vem. Eu não vejo essa urgência toda, esse senso de urgência no time do 13. Depois do jogo do América, o Dione deu uma palavra, né, na entrevista depois do jogo, ele falou que pedir tempo para trabalhar. Logo depois disso, veio 2 partidas e 2 vitórias. Isso muda, né? É uma coisa que eu ia falar, a gente não vê norte, mas 2 partidas ele já dá um respiro e já vê o time já se olha com outro olho e outra ambição. É meio complicado falar mesmo do 13. Eu não sei, eu não sou de apontar técnico para o clube que tem que analisar e contratar, mas eu ainda depois sem norte nenhum, não tem como falar analisar o 13 e falar alguma coisa sobre o 13, porque é o que realmente Marcos fala, que a gente vem falando, que ele precisa pontuar em alguns cantos. Tem umas posições boas, mas outras que caem muito de rendimento. E não sei se um campeonato longo, que ainda tem muito chão pela frente, não sei se tem norte para o 13. Vamos falar agora do Souza, então, e depois a gente puxa para falar sobre as chances dos dois na Série D. O Souza, que não havia vencido até então na Série D, estava numa situação muito complicada, tanto que teve a demissão do treinador Paulo Foiani, que fez um bom trabalho, foi campeão paraibano, mas que não estava conseguindo fazer o time render o mesmo na Série D. Teve a contratação muito polêmica do treinador Francisco Diá, que é um personagem folclórico, mas que há muito tempo já não se via mais tanto assim do Francisco Diá como esse cara que pudesse resolver. Só que ele já chega na primeira partida e impressiona todo mundo. Porque se já chegar no primeiro jogo e vencer por 4-0 da forma que foi, o Ferroviária que não impressionante. O Ferroviária não vinha ruim. O Ferroviária vinha com alguns bons resultados, tinha vindo de 2 vitórias consecutivas. Então, o Souza chegar e vencer dessa forma... Não tinha marcado ainda, ou tinha marcado ainda no o Souza no tinha... Souza. O Souza tinha, acho que não.
Deixa eu vou até puxar aqui, eu acho que o Souza não tinha marcado gol. Porque Não, foi- tinha não. Exatamente, não tinha feito gol ainda na Série D. E ainda já, tipo, um gol por jogo que jogou e não fez. É, tá. E não fez. Com apoio da sua torcida, né? Porque o jogo foi em Souza, não foi? No estádio Marizão. O jogo passado contra o 13, o Diego Ceará não me engano, se não me engano, ele estava no banco. Ele não jogou o jogo inteiro, então já perde um pouco do poderio ofensivo e é meio difícil falar sobre esse jogo, sendo que E o Diego Será que estava sendo muito criticado nessa partida. Estava sendo muito criticado pelas partidas dele no Souza, no caso. Pelas partidas, mas ele já voltava fazendo gols nesse jogo contra o Ferroviário. Ele não tinha feito nem nas finais do Paraibano. Sim. Ele estava desde o Paraibano sem marcar gol. Aí já desencantar dessa forma que foi nessa partida, realmente é uma nova esperança, porque o Diego Ceará ele é essa esperança de gols pro torcedor do Souza. É o principal nome. E vocês acreditam que agora, com Francisco Diá, como é que ficam as chances do Souza? Dá para se reerguer? Acho que dá sim. Dá. O Souza tem um bom time. O problema, né, não é entrosamento ou problema de vestiário, porque dá para perceber que aquele time é unido, né? Eu espero que o Souza melhore bastante depois desses 3 primeiros jogos que foram com derrotas. Não, tem 2 derrotas e um empate. Eu Nesse acho. momento, o Souza ele está na 6ª posição no grupo A3 da Série D, com 4 pontos, 2 pontos atrás do Ferroviário, que é o 4º colocado. Então, tá ali uma posição abaixo do 13, 2 pontos a menos. Agora vai focar em se reerguer na Série D. Vocês acreditam que agora, debatendo sobre os 2 times, o Souza e o 13, como estão as chances agora, nesse momento? Com o desenrolar do campeonato, a gente vai comentando mais ainda, né? A gente tipo, nos primeiros, eu ainda lembro, na primeira rodada a gente comentou e tinha muita expectativa. Depois da expectativa, teve um choque de realidade porque os 2 times vinham mal. A gente comentou que o Souza vai passar em primeiro, vai ser campeão e o 13 não. Acabou que o 13 está na frente do Souza, em 2 jogos mudou tudo. O 13 está na frente do Souza e o Souza está começando a se erguer agora. Por 2 pontos, né? Com 2 pontos. Mas, como eu disse, a realidade está vindo agora e com o passar dos jogos, com o passar do campeonato, a gente vai ter mais definição. Ainda está no comecinho, os times ainda estão entendendo. O 13 ainda está... O 13 está tentando se reerguer, o Souza está começando a entender, trocou de técnico para dar um up no vestiário, né? Dar uma mudada de ares no vestiário. E eu vejo isso. Eu vejo que agora a gente é um momento que os times vão saber trabalhar com as vitórias que ganharam. Depois dessas vitórias aí que eles vão começar a administrar. Depois daqui a 2 partidas a gente pode dizer se o Souza já é um time, porque pode acontecer do Souza daqui a 2 partidas perder novamente e a gente não servir de nada o que a gente está falando aqui. E tá a mesma coisa, o 13 começa a vir contratações novas, o 13 começa a ganhar e a gente está falando botar o 13 à frente do Souza. Então é um momento que eu vejo que é mais de transição. Os times ainda estão querendo entender o campeonato para poder prosseguir. E tem que ser entendido logo, né? Porque Não só entender o campeonato, não é? Como um método do técnico sim, que agora está nos times. Porque, exato, porque o 13 vai ter um outro técnico, E o já Diá que o entrou atual agora. tinha saído e o Diá entrou agora. Então, assim, na estreia de técnicos, geralmente os times ganham, né? Então, não sei se dá para ser um parâmetro esse jogo de ontem para o resto do campeonato do Souza. Eu acho que a situação do Souza é mais complicada por um motivo específico. Porque o Souza ele vacilou mais e vacilou contra equipes mais fracas do grupo. Os 2 primeiros colocados do grupo nesse momento são o Santa Cruz, de Pernambuco, e o América de Natal. Essas 2 equipes o Souza ainda vai enfrentar, enquanto o 13 ele já enfrentou. Ou seja, o Souza ele vai ter um caminho maior para percorrer, porque as equipes mais fortes ele ainda vai ter que ganhar, e ele está mais no prejuízo, por estar 2 pontos atrás nesse momento. Ainda ao começo, tem mais 10 rodadas pela frente, mas já é uma distância que o 13, por exemplo, ele não vai ter que percorrer, porque ele já enfrentou esses 2 clubes. Teoricamente, agora, vem equipes mais fracas, que também tem que vencer. Não adianta só chegar e dizer que é mais fraco, porque tem que ganhar, tem que fazer a sua parte. O próximo jogo é contra o Horizonte, né? Que é o lanterna do grupo. Então,
Espero que o Souza consiga ganhar. A verdade é que essa série dela é uma grande loucura e nada nela faz muito sentido. Realmente isso. Não tem como a gente analisar. É isso mesmo, analisar jogo por jogo. Porque esse jogo a gente vai estar comentando. Não, o Souza ganhou, fez o papel de casa, mas no próximo ele Aí perde. de repente perde no próximo. E o próximo jogo é contra o Horizontino, aí perde pro Horizontino, que é o Lanterna, aí muda todo, vai todo pro lixo que a gente, que a gente comentou aqui. Fica É uma complicado. confusão enorme. É meio complicado analisar. Por isso que tem que ser a contratação dos técnicos. Como eu disse, eu não sou o cara para... Se fechar realmente com o Itamachule, que a gente não sabe ainda, se fechar com o Itamachule, eu acredito que talvez o 3 tenha mais chance aí, porque o Itamachule ele já mostrou que conhece a Série D. É um cara que mas a gente não entra sabe pra ganhar. nesse momento, né? É um cara que entra para ganhar. Não, a gente vai ganhar o jogo vai perder aqui, mas vai ganhar ali. E é uma coisa que eu não... É muita loucura. Enfim, fechamos os nossos palpites. Já estamos perto do final desse programa, então gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu. Gostaria de agradecer a produção desse programa de Ítalo Vieira, que fez o roteiro, Pedro Quaresma. Boa. Então siga o Futebol da Paraíba nas nossas redes sociais, Fute da Paraíba, no Instagram, no Twitter. Tem algumas mudanças, mas vai estar aparecendo na tela. Um agradecimento também ao Vera e Diego que estiveram aqui nesse programa. Não esqueçam de curtir e comentar a sua opinião sobre cada time que a gente falou hoje aqui nos comentários. Gostaria de agradecer também a Luciano Coxinha, nosso craque aqui na Operação Audiovisual, um gênio. É bom. Nos vemos novamente na semana que vem. Até a próxima. Valeu!